casa nova. E como vocês sabem, a juventude, a informação de sempre. Vocês é que mandam no programa, que vocês pedem e a gente faz. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, você, já que é voz, fala traz alguém para conversar com a gente, para falar para a gente sobre dicas de voz. Mas antes a gente vai mostrar para vocês que o nosso podcast hoje está recheado de pessoas bonitas, mas antes mostrar os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não existe, que é Estoque Estofado, lá de São Gonçalo do Amarante, Milênio Móveis e Objetos, a Vigo Calçados Masculinos do Natal Shop Midway. Também temos a Santé Medicina do Trabalho, a NutriCare, o Empório NutriCare, que é a melhor loja de conveniência de Natal da minha querida Rosinha Nunes, que está aqui comigo também, né? Rosinha Nunes, vamos começar o programa hoje, já voltando, né, novamente, depois que ficamos aí 30 dias da cirurgia, e agora a gente chegou para ficar, né, Rosinha? Se Deus quiser. Gente. Deixou saudade, viu? Tá certo? Então, e vamos estrear, retomar nossas atividades. Estúdio novo, né, inclusive? Estúdio novo, maravilhoso, lindo, né? É. Muito bem decorado, com as meninas aqui lindas. Gente, olha, vocês hoje não saiam daí. Fiquem ligados, porque tem dicas maravilhosas. Quem trabalha, todo mundo trabalha com a voz. Todo mundo ensina, todo mundo fala, todo mundo canta. Então, elas vão dar dicas maravilhosas para deixar sua voz ainda mais bonita. Pois é. Sejam muito bem-vindas, Larissa e Letícia, né? Eu disse que é uma dupla sertaneja. Pois é, eu acho. Lá e Lé. É Lá e Lé, ou seja, Larissa e Letícia, a voz que encanta o Nordeste. Já tem um slogan completo. Pois é, então elas vêm pra gente, vêm mostrar pra aqui, pra mim, pra Rosinha e pra você, telespectador, como nós podemos conviver com a voz. A voz, o trato vocal, as pregas vocais que a gente chamava antigamente, as cordas, não é mais corda, é prega. Então, elas vão dar dicas para a gente, não só para criança, mas para adultos também. Mas a especialidade delas é criança. Elas são fonopediatras, ou seja, crianças trabalham, faz a criança falar melhor, se relacionar melhor com o outro, para se comunicar melhor. Mas bem-vindas, Larissa e Letícia. Obrigada. Boa noite a todos, né? Nós somos fonoaudiólogas, trabalhamos com crianças, né, com desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo bem legal sobre um pouco da voz, né, que vocês querem saber, e também sobre a linguagem e fala dos pequenos. Isso. E aí, Isso. Hoje a gente vai estar passando algumas orientações para vocês de como que a gente pode estar estimulando as crianças, né, principalmente porque hoje em dia a gente sabe que vivemos numa era muito tecnológica. E o uso das telas, o uso do celular impacta diretamente no desenvolvimento da linguagem das nossas crianças, né? E isso é um tema que, inclusive, é bem polêmico. A gente sabe que tem alguns pais que dizem, mas é impossível a gente não ofertar as telas, né? Porque se a gente for realmente seguir o passo a passo de acordo com o que é colocado para a gente, o ideal é que a gente não oferte nenhum tipo de tela para as crianças até os 2 anos de idade. Mas a gente sabe que, na prática, é diferente. Infelizmente, a gente vê demais no cenário atual mãe solo que tem que cuidar da casa, tem que ter a responsabilidade do seu trabalho e tem que dar conta da criança também. Então, como que a gente gerencia toda essa atenção, né? E assim, eu acho que a orientação principal que a gente pode dar é: sentem com seus filhos, brinquem, tenham tempo de qualidade com eles, porque é assim que a gente vai desenvolver a linguagem de uma forma natural, né? E como que a gente pode estar fazendo isso? Larissa, mas eu não sei, eu sinto que eu não sei, não tenho muito jeito para brincar com a criança, como que eu faço, né? Então, a gente pega um joguinho que seja indicado para a idade da criança, observa, vai trabalhando as cores, olha, nomeia azul, amarelo, daqui a pouco a criança vai estar aprendendo porque você teve um momento de forma para dar nomeação para aquelas cores, porque a criança ela não sabe. Ela normalmente ela aprende por um modelo de imitação. Se a gente chega e diz que isso aqui é azul, que isso aqui é amarelo, que isso aqui é vermelho,
com o tempo ela vai entender. Mas se a gente não diz, não mostra para a criança o que é cada coisa, se é cor, se é animal, então a criança ela vai ficar meio perdida até que alguém chegue para ela e realmente mostre. Quais são as necessidades básicas hoje, por exemplo, que no consultório, os seus maiores clientes, pacientes, qual é a faixa etária e qual é a maior necessidade hoje que vocês encontram no consultório, na clínica de vocês, na verdade? Bem, a gente atende pacientes até de bebês, até geralmente os 6 anos de idade, né? Isso. Que é a época que a criança está se alfabetizando. Então, escolhemos essa faixa etária porque realmente amamos o desenvolvimento infantil, né? E a maior, digamos, queixa, né, que vem dos pais é realmente crianças com atraso de linguagem, né? E fazendo esse link com o que Larissa falou, está muito associada ao uso de telas, né? A falta de estimulação dentro de casa, e até mesmo a falta do brincar, né? Hoje em dia se perdeu aquela brincadeira de criança na rua, né? Buscar ter atividades motoras, estímulos realmente de dialogar com as crianças, né? Eu não digo só as crianças na tela, não, mas os pais também na tela, né? Então, a queixa, assim, 90%, né, Lari, vem com atraso de linguagem. Então, e isso, na verdade, né, não só é por falta de estímulo, mas podem ser também por algumas questões de transtorno de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo ou TDAH, enfim, e outras. Meninas, e assim, para vocês darem uma dica para os pais, qual é a idade, qual a melhor idade, não tem idade de procurar vocês, fono, entendeu, profissional? Porque a gente sabe que quanto mais cedo você descobre, faz o diagnóstico, o resultado é muito melhor. Exatamente. Mas assim, a partir de que idade? Não, se for com 1 ano, não vai ter resultado, porque tem que ser a partir de... Eu não sei, né? Estou fazendo essa pergunta, qual seria a idade ideal? Pode Eu falar, falo um pouquinho e você complementa. Então, o ideal é que a gente se atente aos padrões de desenvolvimento, né? Os marcos do desenvolvimento infantil. E aí, como que a gente vai saber disso, né? A partir de 1 ano, é esperado que a criança ela passe a soltar algumas palavrinhas de forma isolada, mamãe, papai, vovó, água, né? E até 1 ano e meio é esperado que a criança ela adquira um vocabulário de 50 palavrinhas. Então, às vezes algumas pessoas até se surpreendem. Ai, Larissa, isso tudo, 1 ano e meio já falando 50 palavras. Mas realmente é isso. A partir de 1 ano e meio até os 2, a criança ela aumenta o vocabulário dela e aí ela passa a ter pelo menos de 50 até 150 palavras. E aí, a partir desse momento, a gente já pode considerar que a criança ela venha a juntar 2 palavrinhas, vem cá, me dá. E aí, a partir dos 2 anos, vem as pequenas frasezinhas, né? E aí a gente vai se atentando a isso, porque realmente não existe uma idade específica, não. Mas a gente precisa estar atento ao quê? Ao fato de que as crianças elas precisam estar dentro dos marcos, né? Então, assim, observou que a criança já tem 1 ano e meio, vai fazer 2, só fala mamãe, papai, quando está em contato com outra criança, não sabe interagir, não consegue dividir um brinquedo, não compartilha, não olha no olho. Então, são sinais em que a gente observa e aí a gente... Não. Realmente, a gente liga o radarzinho do alerta, né? E vamos procurar um profissional. Então, com 1 ano não, né? 1 ano e meio, como vocês falaram, 2 anos. Né? A partir de 1 ano já pode buscar o fono. Já pode pegar você. Inclusive, até bebês, né? Apresentam, às vezes, dificuldades motoras ou dificuldades de gerar contato visual. Até no amamentar, né? Muitas mães relatam, o meu bebê não tá olhando para mim, ou não tá tendo intenção comunicativa, né? Os balbucios, mamãe, papapá, isso já é considerado atraso. Então, se a gente percebe algo diferente na criança, já é bom buscar o profissional, né? Independente de ter sido um encaminhamento, né, por outro profissional ou não, pode buscar por conta própria, né? O fonoaudiólogo, ele atua com todas as faixas etárias de pessoas, né? Vai de bebê até idoso.
Então, mas é super, super necessário que se busque nessa primeira infância, principalmente, digamos, de 1 aninho até 6 anos, né? Porque é onde tem a janela de aprendizado. Então, é onde a criança vai estar aberta às possibilidades de aprender ali o boom, né? Porque depois disso, acontece uma poda de neurodesenvolvimento muito importante, que ela perde um pouco do aprendizado que ela teve, que não é necessário mais, né? O cérebro faz uma limpeza. E aí, é nessa janela que se deve ser procurada, caso a gente perceba algum sinal de atraso, de acordo com o que Lari falou, né? De desenvolvimento. Uma coisa interessante que vocês falaram é que a tela, ela é muito prejudicial. Todos os estudos apontam que a tela ela é prejudicial não só para a criança, para o adulto também. Sim. É um vício que é completamente muito difícil de você controlar. Isso. Por quê? Hoje os pais, às vezes, não são todos, mas alguns pais colocam uma tela para se livrar do aborrecimento da criança, do choro da criança, que às vezes aquele choro e aquele ficar caningando, como a gente fala no Nordeste, é uma forma de a criança dizendo, eu estou querendo atenção, Isso. eu estou querendo que você converse comigo. E os pais hoje, por não ter tanto tempo, colocam uma tela. E essa tela também, como não fala praticamente, é só jogos, essa tela também contribui para um atraso, porque na hora que você brinca, você entra em contato, você dialoga, você estimula. E na hora que a tela, ela está só... como eu vi no consultório ontem de manhã, a menina, a senhora foi fazer um exame de um ortopedista, e o menino do lado passou uns 5 minutos, o dedo dele era um dedo nervoso. E eu fiquei impressionado com a rapidez, quer dizer... Nenhuma fala, nenhum exercício, nada saía, só ele consumia. Isso é muito prejudicial também, inclusive para os pais que estão nos assistindo, prestar atenção, que a oferta da tela é um consolo momentâneo, mas pode ter um prejuízo a médio e longo prazo absurdo, né? E é caro isso. Tudo tem que ter, já dizia a minha avó, tudo demais é muito, né? Isso. Tudo tem que ter o equilíbrio, né? Essa semana eu recebi um cliente lá na loja, onde o filho foi diagnosticado como autista, né? E que na realidade não era. Depois foi para outros profissionais, não, seu filho não tem nada. O que era? A tela. Depois que o médico disse, olha, tira o celular, não dê, comece a brincar com o seu filho. Isso. Ele tem esse comportamento de ficar paradinho, a mãozinha assim, né? Como é que se diz? Um sinal, né? Um sinal para, né? Depois que ele tirou a tela. O pai disse, eu fiquei impressionado. Ele parou, em uma semana... Ele já estava interagindo com a gente, agora todo dia tem que brincar, desce para jogar bola. Então, olha a importância, né, da gente resgatar aquelas brincadeiras da nossa época, de vocês não, menina. Não, a gente brincava na rua também. Sim, com certeza. Mas aí, vocês, quando um pai chega lá com a criança, e qual é a recomendação sobre tela que vocês dão para os pais? Lailé. A gente normalmente... solicita que retire, né? A gente tenta... diminua bastante, né? Isso, a gente tenta entender como que é a dinâmica daquela família, né? E entender quanto tempo essa criança ela fica exposta a essa tela, né? Para a gente entender se é um período aceitável ou se é já um excesso de tela. Porque o que é que acontece, na verdade? A tela, ela tá ali trazendo um monte de estímulos para você, né? Para a criança. E então a criança ela não sente a necessidade de fala, porque ela está achando aquilo ali interessante. Não promove uma interação social, porque se ela está ali, ela está contente com aquilo ali. Isso. Mas também, o que é que acontece? Estou ali assistindo. Não quero mais, vou lá e mudo. Principalmente o celular, né? Por isso que a gente normalmente diz que a televisão, ela chega a ser menos ofensiva do que o celular. Porque o que é que acontece? Antigamente, no meu tempo, a gente... No meu tempo, quando eu assistia televisão, que eu gostava de assistir desenho, era naquele período, naquele momento, e tinha os intervalos. Então, o que era trabalhado? Um tempo de espera, uma tolerância, a frustração, que tudo isso vai promover o desenvolvimento. Até o ócio mesmo é importante que a criança fique sem fazer nada. Porque é no ócio que ela vai desenvolver imaginação.
que a gente trabalha muito, né? O simbolismo. Então, assim, de acordo com a literatura, né? Até os 2 anos de idade, a gente não indica a tela para criança, né? Não é indicado. Por quê? Porque é exatamente aproveitar essa janela de aprendizado. Até os 2 anos, a gente... Claro, né? A gente não é contra a tecnologia de forma alguma. A gente sabe que depende disso, né? Meio de comunicação, isso é natural do desenvolvimento. E que é importante também, né? Com Sim, certeza. ajuda muito, Mas né? tem que ser regrado, né? Isso. Então, a partir dos 2 anos, é ofertar, tipo, 30 minutos por dia. E aí, aos pouquinhos, vai introduzindo a tela no dia a dia da criança, né? A gente sabe que tem que ter muito cuidado no que a gente expõe a criança, principalmente ao celular, né? Porque, às vezes, a criança ali vai mexendo o dedinho. Eu digo, hoje, nem um aninho, a criança já tá lá com o dedinho mexendo no celular. Então, tem que ter muito cuidado até onde vai parar, né? Porque a internet é um mundo que a gente não tem domínio. Então, tem que ter muito cuidado com as telas. Uma coisa interessante que eu vi, um pai chegou para mim e se orgulhando que a criança dele, a filha com 1 ano, já sabia mexer no celular, já sabia... Aí eu disse, mas pai, você tem certeza do que você está se orgulhando porque ela já está dominando o celular? Ela era para dominar outras coisas, não o celular. Verdade, sim. Celular é coisa de adulto, né? Coisa de, não é brinquedo de criança. Hoje, as pessoas começam a... Eu vejo crianças com 4 anos, 5 anos, já está com celular. Ah, mas é um celular só para brincar. Mas é um celular que vai fazer com que a criança se vicie. Sim. É uma coisa que as pessoas... O brincar, o correr, o se divertir, o interagir, pais e filhos ainda é a melhor educação que existe. Às vezes os pais querem educar os filhos, é importante treinar os filhos. Treinar os filhos, não é educar, porque a educação quem dá é a escola. Os pais têm que treinar os filhos, como? Mostrando atitudes, comportamentos. Porque não adianta você dizer uma coisa e fazer outra. Que é uma coisa interessante, os pais dizem, não minta, aí toca o telefone, diga que eu não estou em casa. É uma mentira. Verdade. Você está mentindo e a criança, ela percebe, vocês trabalham com criança, sabem disso. A criança percebe essas informações muito mais rápido e mais profundamente do que os adultos. Ela fica, se eu precisar fugir de alguma coisa, ou me esconder, ou dar uma desculpa, eu minto. E isso começa a fazer, e não deve ser feito isso. Uma pessoa chegar, por exemplo, chegou na minha casa uma secretária, na primeira semana, uma pessoa estava ligando para ela, disse, diga que eu não estou, aí para minha filha já tinha uns 7, 8 anos. Aí ela ia dizer assim, não, você vai dizer que ela está, ela vai atender o telefone. Tem que ser assim, porque é a mesma coisa do tablet, você não pode mascarar o comportamento de uma criança. Vocês como fono, qual é a dica que vocês dariam hoje para os pais? Primeiro, observar o comportamento da criança. Qual é o primeiro sinal que a criança dá que precisa procurar uma profissional, uma fonoaudióloga? E segundo, qual é a dica que você dá para a criança que está em casa hoje, não está precisando de uma fono, mas saiu uma gripe, está muito rouca, gritou muito na partida de futebol, vai torcer. Tem umas meninas, como minha filha que ia para o futebol, torcer chegava em casa afônica. Não conseguia falar nada. Então, qual é a dica que vocês dão para 2 coisas? Primeiro sinal que deve procurar. E segundo, se está com uma garganta doída, ardendo, rouca, não é afônica, qual é a dica que vocês dariam, vocês duas? Uma dá uma dica e Larissa dá uma dica e Letícia dá outra dica. Larissa primeiro. Então, um sinal, além dessa parte voltada para o desenvolvimento da linguagem, seria dificuldade de interação social, que também pode ser causada pelo uso excessivo do celular, porque se ele está ali com o celular, ele saiu de casa, está com o celular, e aí ele não percebe. Ele chega no ambiente, ele desce do carro e está lá. Ele não percebe as situações que estão ao seu redor. Ele perde a oportunidade de fazer uma interação social, de chegar, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de trabalhar a autonomia, de repente estar no restaurante, chegou, o pai diz, vá lá pegar a sobremesa que você quer, e ele chegar... conseguir desenrolar por si próprio, né? Porque a gente observa que tem muitas crianças que hoje em dia são totalmente dependentes dos pais, usam os pais para se comunicar,
né? Exato. Então, assim, a gente precisa promover a autonomia e independência dessas crianças também, né? Isso aí está totalmente associado à questão de linguagem, de fala, né? Até porque a gente precisa interagir com as outras pessoas, né? A gente vive em sociedade, então a gente precisa disso. Então, assim, uma criança que você percebe que não faz um contato visual, né? Você chama ela tá ali, e aí você chama de novo 2, 3 vezes e ela não percebe o que está ao redor dela, né? Então, assim, isso aí pode ser um sinal muito importante para Para ficar alerta, né? E a dica? Então, quanto à questão da rouquidão, né, disfonias, a gente pode orientar as crianças e adultos também, né? Mas como a gente está trabalhando um pouco no meio infantil, já eu chego na dica dos adultos, mas muitas crianças muitas crianças fazem a imitação de personagens, né? Ou gritam muito, dependendo do hábito de casa mesmo. Tem gente, né, em casa que tem um padrão vocal mais alto, ou tem gente que fala mais baixinho, então isso vai modular a criança, como você mesmo falou, né, José? De acordo com o exemplo que a gente dá em casa, é gerada a aprendizagem da criança. Então, a criança aprende inicialmente por imitação. Então, se ela tá ali aprendendo que fala alto, né, que tem esse padrão vocal mais alto, isso vai gerar uma disfonia, até um nódulo vocal, né, na criança. A gente antigamente chamava de calo, mas hoje chama de nódulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tentar fazer um pouco de repouso vocal, né, tomar bastante água, evitar falar alto, né? Ter muito cuidado, assim, também com a alimentação, né? Porque em alguns casos, né, de algumas crianças ou de adultos mesmo, realmente, de acordo com a alimentação, pode causar refluxo. Isso. Então, pode gerar também alguma patologia vocal. E é isso. Além disso, é importante fazer, no caso de alguns adultos, né, que venham a ter patologias como nódulo, pólipo, enfim, buscar o fonoaudiólogo para realizar a avaliação, né, vocal, para identificar qual seria a patologia, né, o diagnóstico, e fazer a reabilitação, né? Aquecimento, desaquecimento vocal, quem trabalha com a voz, para fazer esses cuidados, né? Fazer inalação com soro fisiológico, né? Comer a maçã, né? Que a gente sempre fala, para melhorar a articulação. E é isso. Me diz uma coisa, vocês... Outro ponto, só complementando a fala de Letícia. A questão da água, é importante a gente lembrar que a água ela deve ser ingerida numa temperatura ambiente, né? E por que, Larissa, que tem que ser ingerida em temperatura ambiente? Porque eu não sei, eu prefiro a água gelada, para mim a água natural, ela não mata a sede, mas quem trabalha com a voz, quem passa o dia falando, a gente sabe que quando a gente está em constante fala, existe um aquecimento de prega vocal, e aí quando a gente toma uma água muito gelada, a gente joga essa água lá dentro, a prega vocal tá o quê? Aquecida. Aí jogou a água gelada, vai haver um choque térmico. Isso. Então, não é interessante. Por isso que a gente sempre orienta, a água tem que ser em temperatura ambiente. Há 16 anos eu não bebo água gelada. Nada gelado, nem suco. E também tem aqueles evitar, né? Também evitar pigarrear, né? Aquele movimento constante que a gente tem, às vezes tá com alguma secreçãozinha. O ideal é que a gente tussa forte, faça uma tosse bem forte para expelir qualquer tipo de secreção que tenha, para evitar o atrito da prega vocal. Beleza. E aqueles exercícios que o pessoal fala para atacar, para atacar... Esses são exercícios que são passados pelo fonoaudiólogo. Então, mas depende, né? Depende de cada caso. Porque, por exemplo, um tratamento para nódulo é diferente de um tratamento para pólipo vocal. Então, às vezes vai utilizar um exercício e para outra patologia vai ser diferente. Tá. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Qual é o telefone de Larissa? Primeiro o Instagram. O Instagram, Larissa Maciel Fono. E o telefone de contato, e o telefone é o WhatsApp. É 981 31 0861. E de ler? O meu é Fono Tia Lelê. Fono Tia Lelê? E o meu telefone é 99932-7448. E temos um espaço, né, que está inaugurando em breve. Onde vai ser?
Vai ser ao lado da antiga UNP da Roberto Freire, em Capim Macio. Se chama Dreams Desenvolvimento Infantil. Né? Na inauguração, vamos convidar vocês, para vocês irem. Já sei onde é. Já passou aquele na prédio frente, que né? é aquela que tem os vidros grandes ali, onde tinha o escritório da UNP, inclusive. Isso, exatamente. Bem pertinho da gente, pra indicar. Ela morava atrás, bem pertinho de você. Pronto, tudo em casa. Que maravilha. Eu queria que você deixasse a mensagem final, já temos 37 minutos com vocês. E eu queria que você deixasse, primeiro começar com Larissa, uma mensagem final olhando na sua câmera, Larissa, a câmera do Mandou Bem, para os pais que estão nos assistindo, para os adultos, para as crianças. Fale para eles e depois tia Lelê fala. Agora é tia Lala. Eu acho que a melhor orientação que eu posso dar é aproveitem a fase infantil. Do desenvolvimento infantil das suas crianças. Sentem para brincar, tenham tempo de qualidade, realmente estimulem as crianças sempre a questão de jogos realmente educativos e tente evitar as telas, porque a gente sabe que em certos momentos ela pode nos ajudar, mas em algumas situações não é interessante, porque a gente acaba privando as nossas crianças de muita coisa. Então, eu acho que o meu recado é esse. Você rapidinho agora, tia Lala. Tia Lelê. Então, tia Lari já falou tudo, né? Mas só para se atentar realmente ao desenvolvimento infantil, não deixar passar essa fase, aproveitar que a criança realmente está no bom desenvolvimento e que em qualquer sinal, que a gente já citou aqui no podcast, né, venha a procurar o fonoaudiólogo para reabilitar seu filho. Não perca tempo, gente, não perca, porque tempo é algo preciosíssimo que no desenvolvimento infantil não tem como voltar atrás. Então, é essa a dica que eu dou para vocês, né? Fora o que a tia Lari já apontou com relação às telas, com relação à questão vocal, né? Cuidem dos seus pequenos, da voz dos seus pequenos, porque as crianças hoje é nossa mina de ouro, né? É o futuro. Então, estamos aí, né? Nós, fonoaudiólogos, para reabilitar o seu pequeno. E é isso. Pois é, o Mandou Bem Podcast vai dar uma parada rapidamente, a gente beber uma água e já voltaremos com mais uma entrevistada agora, falando de um assunto bem interessante, que é o pessoal que precisa tirar suas habilitações, mudar a sua carteira para um PCD, que é a pessoa com deficiência. Então, ela vai dar esclarecimentos, tirar dúvidas da gente. Então, a gente vai já para o intervalo e a gente volta em 1 minuto sequer, só rapidinho, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o Mandou Bemcast e hoje, como eu falei para vocês, mais uma entrevistada agora, essa menina que é uma menina, né? Na minha frente é uma menina que toma conta de uma empresa que é muito legal, ajuda muitas pessoas. Você que tem uma necessidade especial, ou seja, que é o PCD, Pessoas com Deficiência Física, ela é uma expert no assunto. A empresa dela é Isenta Prime e ela ajuda muitas pessoas com muita seriedade, com muita ética, que é preciso nesse mundo de hoje. Então, eu e Rosinha Nunes estamos aqui apresentando o programa hoje. Rosinha Nunes é NutriCare, nutricionista da NutriCare, proprietária, patrocinadora do programa, inclusive. É uma companhia bacana que nós temos aqui, um sorrisão 15 para as 3 de Rosinha, né? Então, Rosana, que eu chamava Rossana, né? E Celi está aqui, meu esposo que toma conta de uma parte da empresa, você que fica à frente, né? Então, muito bem-vindo ao Mandou Bem. Obrigada, Jussier, obrigada, Rosinha. Vamos falar um pouco da Isenta Prime, né? Como é que surgiu, né, a Isenta Prime? Você passou por alguma necessidade? Você viu alguém da família disse, não, eu preciso abrir algo que ajude as pessoas? Eu já trabalhava com veículos de 2006 a 2016. Eu fui consultora de vendas em uma concessionária por 10 anos. E eu aprendi muito. Sempre busquei, sempre fui muito curiosa. E depois que eu saí da empresa, eu comecei a trabalhar solta, né? Eu disse, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim, vou ser autônoma. E eu caí no golpe de uma indicação errada de 2 amigos, que eu indiquei uma determinada pessoa e que essa pessoa enganou esses meus 2 colegas. E aí eu me senti no dever de
concluir, né, o processo de fazer, de aprender e entregar. Porque como é que a pessoa recebeu o dinheiro e não entregou? E isso acontece ainda muito, né? E aí, depois eu estudei a legislação e aprendi. E fiz, entreguei e surgiu a Isenta Prime. Quais são os principais problemas? Não é que você resolva, não. Os problemas que existem hoje, que as pessoas buscam um despachante, uma empresa que trabalha com esse sistema que você, com essa lacuna, esse nicho de mercado. Quais são as principais necessidades ou os principais problemas que quem procura encontra? Porque eu fui fazer um teste e percebi muita gente, uma fila muito grande de pessoas para fazer esses testes também. E a maioria eram reprovados no PCD. Então, primeiro, PCD significa pessoa com deficiência física, né? É o limitação. Limitação. Porque você tem uma limitação física, você pode chegar e solicitar ao Detran e procurar um despachante sério para que faça o acompanhamento, marque as consultas, né, as revisões. Como é que funciona e quais são as dificuldades que as pessoas têm? Pronto, vamos lá. Existem duas situações. O condutor, que é a pessoa habilitada que dirige, e o não condutor, que é aquela pessoa que tem a patologia e não dirige. Deixando claro que a Isenta Prime, antes de fechar qualquer negócio, qualquer processo, a gente faz um filtro. Identifica a necessidade da pessoa, né? E filtra e vê se existe a possibilidade do condutor... Que isso é o certo, né? Junto ao Detran. Filtrar para não jogar o dinheiro fora, né? Porque muita gente não se preocupa, né? E a gente tem toda essa preocupação. E nós fazemos a assessoria ao cliente, como fizemos com você, Jussier, e como deixamos claro, Jussier, existe possibilidade porque você tem a patologia e você tem a limitação, mas cabe ao órgão responsável lhe avaliar e lhe conceder o direito, porque sua carteira vai ser modificada e você passa a ser PCD. No caso do condutor, nós conduzimos dessa forma. E depois que o cliente tiver com a carteira modificada, que recebeu o laudo do órgão responsável, nós entramos com a liberação dos impostos. Nós trabalhamos a nível Brasil, né? A nível Brasil, fazemos processo para Brasília, Rio de Janeiro, entre outras cidades. No caso do não condutor, que são muitas crianças ou pessoas que são acometidas de cama, cadeira de roda, lembrando que a pessoa tem que ter a patologia e a limitação. Tá? Se tiver a patologia e não tiver nenhuma limitação, essa pessoa não entra no rol. Então, não basta de ser, tem que ter a patologia e a limitação. Porque eu escuto muito, você teve câncer de mama, tirou a mama, mas voltou à vida normal. Você tem direito do PCD. Não funciona dessa forma. Olha aí, tá? Que tem que ter a patologia e a limitação. Hoje, nós temos um número muito expressivo de autistas. Né? É muito expressivo. E condutores e não condutores. Crianças e adultos. Pessoas que foram diagnosticadas agora com 50 anos, 18 anos, 22 anos. E essas pessoas, elas têm o mesmo direito do não condutor. E é um trabalho muito bacana, assim, a gente gosta muito. Eu me identifico muito com essa parte. Porque a gente fecha o processo desde o primeiro atendimento com a telechamada com a psicóloga, que faz toda a análise do paciente, faz aquela anamnese específica para aquela criança ou para aquela pessoa. E depois entra a equipe do neuropediatra, do neurologista, do diretor da clínica. Nós temos todo esse corpo médico por trás da nossa equipe, né, que faz parte da nossa equipe. Do momento que ele faz o contato com você, até ele receber a nova carteira, a nova CNH modificada, em média, leva quanto tempo? A média? Nós trabalhamos com o prazo do órgão. A Certo. triagem ela é rápida, porque é o início, né? Colhe a biometria, exame facial e o Certo. encaminhamento para a junta médica, que aí a gente faz o agendamento, que pode chegar até 20, 30 dias. Certo. E são mais 30 dias para a emissão do laudo. Isso é o processo de condutor. O não condutor, na hora que eu lhe atendo, que a gente faz o primeiro atendimento, o fechamento, eu entrego o processo de IPI com 10 dias, em tempo recorde. Maravilha. Laudo médico. Que é para poder ele dar entrada na loja e comprar o carro. E o IPI. Aí o cliente, porque é o imposto sobre o produto industrializado, que é o imposto federal. Que é o IPI. É. Mas Nós- também tem um que dá ICMS. Aí o também, né? ICMS eu entrego de 10 a 15 dias. Tá, mas não é porque ele é um paciente com deficiência, está no programa, que vai
passa na frente, não? Segue Não, todo faz parte do protocolo da Isso, Receita segue Federal. todo certo. Nós seguimos todo o protocolo. trâmite, certo. E é por etapa. Então, assim, a hora de contratar uma assessoria, o porquê contratar a Isenta Prime? Porque nós agilizamos todo o processo, nós temos a equipe cadastrada ao SUS, seja ele a deficiência auditiva, que também, depois que a lei entrou em vigor, nós nos deparamos com muita gente com a deficiência auditiva bilateral. Tá? E pessoas que usam o aparelho auditivo, que são condutores, eles têm direito a comprar o carro com desconto, com imposto federal e também fica isento de IPVA. Os não condutores, da mesma forma, isenção de IPI e IPVA. Então, o número de deficientes auditivos é também bem expressivo. E a gente consegue entregar o processo de IPI, né? A equipe médica, que nós temos o otorrinolaringologista que faz o laudo, de acordo com a patologia, né, da pessoa, tem que ser até 41 decibéis. Tá, mas vamos lá, essa parte é mais técnica. A parte para quem está nos assistindo e se tiver interesse de procurar você, que é no Brasil, você atende o Brasil inteiro, como Rosinha, como eu também não sabia disso, né? A pessoa tem que ter a patologia, né? E a limitação. E a limitação. Então, alguns casos, como ela falou aí, o câncer de mama não entra, mas... O câncer de mama tem que ter limitação. Sim, isso eu falo. Eu estou falando de mama, se Sim. não tiver limitação, ela não Volta tem... a Não trabalhar enquadra. normal, dirigir Sim, normal. sim. Quais são as patologias mais comuns que as pessoas têm? Autismo, que você falou, né? Autismo mental grave, síndrome de Down, deficiência auditiva. A pessoa que tem um AVC isquêmico e fica com sequela motora, ele também entra. Deficiência visual. Eu tenho uma irmã que ela nasceu com problema na visão. Ela não enxerga nada. Ela entrou até agora. Ela é monocular. Eu vou até pedir para ela lhe procurar, tá? A visão monocular é lei, já foi aprovada. Para condutores não entrou em vigor ainda. O processo ele é indeferido. Tá? Por ele é isso, ela não indeferido. conseguiu. Agora, os não condutores monocular têm direito à isenção de IPI. Agora, cegueira total ou parcial, aí tem direito à Meu isenção sogro, de por exemplo. IPI, CMS e IPVA. Mesmo ela tendo uma visão, porque uma ela não enxerga, a outra ela já é super prejudicada. Tanto que ela tem A gente tem que analisar o laudo, porque é considerado visão subnormal. A Pois visão é. tem que ser 20/200. Pois é, porque... Que é subnormal ou baixa visão, como Mas ela chama. Aí me diga um negócio, eu vou para sua empresa, vou procurar, tá? Vou fazer uma consultoria. Primeiro você faz todo um levantamento, se tem condições ou não. Nesse primeiro momento, você faz... tem um valor que a gente paga, Isso. certo? Mas o processo não deu certo. Não, você não tem direito. Mas eu não trabalho dessa forma. Não Assim, a gente trabalha só assim, trabalha não. com êxito. Olha Hoje a aí, Isenta ó. Prime tem 98% de êxito. E o valor cobrado Os é pequeno. 2% que não tem êxito é porque o cliente, às vezes, está com a dívida junto à Receita Isso, Federal ou tem uma dívida junto à Secretaria de Tributação, que, por um motivo ou outro, a gente não fez esse filtro antes, porque também tem cliente que tem empresa, então a certidão dele sai hoje, mas depois de amanhã já não sai. Então, Isso. pode acontecer. E ele regulariza. Nós trabalhamos com êxito. É muito legal você trabalhar com a empresa, É, passar sério. toda essa confiança, Eu né? tive um suporte total da empresa. E hoje nós temos assessoria eu posso falar jurídica. isso, né? Eu sou uma prova viva disso aí. Com certeza. Hoje nós trabalhamos como uma mini concessionária e trabalhamos com todas as concessionárias de Natal, do Rio Grande do Norte. O cliente escolhe onde ele quer comprar o carro. Nós não fazemos direcionamento nenhum. A gente Isso. ajuda o cliente Claro. da melhor forma. Vocês são isentos de indicar, né? A Isenta isso. Prime é isenta, né? Nós trabalhamos com todas. É uma via de mão dupla. Nós temos indicação, Claro. eles nos indicam. Até para que você possa ter uma relação boa de uma de amizade parceria. com todos, porque esse trabalho seu é fundamental que as concessionárias, as lojas de carro fiquem indicando você, né? Hoje nós temos um despachante junto ao Detran que trabalha com o nosso primeiro emplacamento. De 90% dos processos fechados, nós fechamos os emplacamentos, é convertido no primeiro emplacamento do cliente. Maravilha. Nós trabalhamos com transferência de veículo. O carro seminovo do cliente chegou lá na loja, chegou no escritório para fazer o processo. Nós também avaliamos e compramos o carro seminovo dele. Maravilha. Somos cadastrados a 5 bancos, junto Olha a 5 só, financeiros. isso aí é uma informação que pouca gente sabe, né? Temos também nossa assessoria jurídica, que a Rosana, gente trabalha com alvará e curatela. Então, Perfeito. essas limitações. Por exemplo, túnel de carpo. É a possibilidade? Existe a possibilidade. Alguns casos. Se a pessoa tiver a falta de força, a dormência, o formigamento, que isso é considerado limitação, o condutor ele é avaliado pelo Detran, e aí, se o Detran conceder, a gente conclui o processo. Coluna. Coluna
tudo se tiver a limitação. Mas, Sim. por exemplo, tem pessoas que têm amputação de membros, tem pessoas que têm baixa estatura, 1,40. Aí também, né? Também nanismo, Perfeito. entre Rosana, outras. eu queria que os nossos telespectadores vão estar ansiosos por saber como lhe encontrar, né? A Isenta Prime, eu sei. Mas qual é o Instagram dela para que as pessoas possam entrar? @Isenta Prime. E o telefone de contato, o WhatsApp? 849-9988-1741. Fala Esse com você, é o não? Fala comigo. Eu que faço o primeiro atendimento do cliente. Aí depois Para você passa depois pra passar para os setores responsáveis. Maravilha, viu, Cada, Rosana? cada pessoa assume uma pasta. A NutriCare também é assim, você chega lá, é um atendimento sensacional. Então, assim, quando for pensar em contratar uma empresa para prestar um serviço, vocês têm que... As pessoas se emocionam muito. E nessa emoção, eles terminam caindo em mãos de pessoas Sim. que não trabalham com credibilidade, com confiança. E a gente pega diariamente lá no escritório problemas de outras pessoas que vêm para resolver. Torna-se mais difícil para a gente. A Isenta Prime fica em que endereço? Na Avenida Prudente de Moraes. Próximo de onde? Vizinho à loja Papel de Parede. Logo na descida para a Cidade da Criança, Certo, do lado certo. direito, era até uma concessionária lá. É uma loja de carro, é uma vitrine bem grande de carro. conheço. E lá fica o nosso escritório e também a Isenta Prime tem a parceria com a Asaflex. É uma empresa de Belo Horizonte que a gente trabalha com adaptação veicular. Maravilha. Então, as pessoas que dirigem, que precisam ter seu carro adaptado, contratam os nossos serviços para fazer essa adaptação. E eu sou a única mulher no segmento de automóveis que faz a adaptação e legalização de documentação junto ao Inmetro. É muito bom quando você faz o que você ama, não é isso, Tanei? Você tem o domínio e você falando, você passa realmente muita segurança, né, José? Muita. Então, isso é muito... O olho dela brilha, né? quando ela eu fala. gosto do que eu faço. Ajudar o próximo, né? Com certeza. E me fala uma coisa, eu queria que você deixasse aqui, né, José? Uma mensagem. Uma mensagem. Naquela câmara do Mandou Bem. Para quem está nos escutando, entendeu? Por que procurar a Isenta Prime, entendeu? Essa é a hora da câmera, né? Quando você contrata algum serviço, você tem que ter uma excelente assessoria do início ao final. E assim, como eu, Rosana, estou no dia a dia e estou vendo a necessidade do cliente, ainda me deixa mais sensibilidade em dar o meu melhor, né? Me sensibiliza a dar o meu melhor, né? Assim, a fazer o máximo. Porque a Isenta Prime, ela não vende processo, ela não vende carro, ela vende sonho. E vender sonho é bem delicado. Ela resolve problemas. Eu digo muito ao cliente, não sou Jesus Cristo nem Mr. M, mas eu vou tentar chegar no que... Comparação. Mas eu faço realmente porque gosto e porque eu sei. E o que eu não Maravilha. sei, eu procuro aprender. Rosana, muitíssimo obrigado pela sua participação. O Mandou Bem só tem essa capacidade de trazer essa galera, mostrar para vocês durante uma hora e pouco. É porque nós estamos aqui com patrocinadores maravilhosos, como Empório NutriCare, que é uma loja de suplementos, a melhor de Natal e agora a melhor de Recife também. Já, né? Nós temos a Estoque Estofados, lá de São Gonçalo do Amarante, que dá um apoio para a gente também, é nosso patrocinador. Nós temos a Millennium Objetos e Móveis bacana, lá na Nascimento de Castro. Temos a Vigo Calçados Masculino, Natal Shopping, no Midway Mall. Também temos a Santé Medicina do Trabalho, ali perto do Hospital do Coração. E temos a NutriCare, como eu já falei, que é a loja nossa, de Rosinha Nunes aqui, que é minha nutricionista também. Ela é patrocinadora 2 vezes, que ela é minha nutricionista e patrocina meus suplementos. Né? A minha cirurgia foi bem sucedida, graças a Deus, aos profissionais. Deixar um abraço aqui do Dr. Marco Moscatelli e a sua equipe. Mas também tive um apoio muito forte de Rosinha antes da cirurgia, me fortalecendo para a cirurgia. Foi assim. E agora a coisa ficou chique, né? E depois da cirurgia, fiz a fisioterapia, estou fazendo fono agora. Com essas meninas que vieram aqui, já me indicaram, né? Uma fono. E é isso. O Mandou Bem é interação. Você que está nos assistindo, se quiser mandar uma mensagem, pedir algum tipo de entrevista, alguma sugestão, pode mandar. O nosso Instagram está aqui, vocês podem mandar para... Aqui embaixo vai estar como vocês entrem em contato com a gente. E dizer para vocês, toda quinta, 18 horas,
Manda o Bencast está aqui contando história de pessoas que mandam bem e que fazem acontecer na vida. Muito obrigado, Rosinha, muito obrigado a Celi, muito obrigado a Rosana, né? Rosinha, minha parceira aqui. Celi, que eu fazia muito tempo que eu não via, há uns 25 anos, 20 anos mais ou menos, né? Eu conheci Celi há uns 20 anos, 22 anos, né, Celi, mais ou menos? Tá revelando. Não revele, não. Mas sempre foi essa Porque ele é figura, jovem. sempre foi essa figura você é assim, jovem. tranquila, risonho, né? E muito gente boa, eu gosto muito dele. E o seu trabalho, parabéns. viu? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e dizer para Fiquei vocês. encantada, viu? Quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Para você, telespectador, a razão maior da nossa existência. Digo sempre a todos: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha muita fé em você. Vai dar certo.